Eu vejo muitas pessoas usando a inteligência artificial como se ela sempre acertasse. Mas muitas pessoas já tiveram a oportunidade de fazer uma avaliação no plano de saúde ou na clínica popular, que é aquela consulta relâmpago, VaptVupt, 10, 15 minutos, a pessoa olhar para alguém em 10 minutos dizer você tem TDAH, ou é um dom sobrenatural que a pessoa tem. Posso estar enviesado, mas eu não vejo tanto ímpeto dos profissionais de saúde buscar otimizar esse processo. É porque que motivo que eles teriam para isso, Igor? Ué, fazer uma coisa mais bem feita. Eu concordo plenamente. Mas na prática, não tem nenhum psiquiatra com a agenda vazia hoje no Brasil. O que a gente tem de influencer de saúde mental espalhando desinformação é muito grande. Por quê? Porque o influencer em si, o objetivo dele não é que a pessoa fique bem. É o contrário. Ele quer colocar na cabeça da pessoa de que ela está doente, de que ela está quebrada. Para quê? Para manter ela engajada. Fala, lendários! Estamos em Floripa, hoje aqui no Hackathon Lendário, onde a gente reuniu as maiores mentes da Academia Lendária para construir soluções de IA para negócios. E hoje eu tô aqui com uma pessoa que eu gosto muito, que eu tenho muito apreço e que eu converso bastante também, que é o Dr. Caio Gibali aqui, que é um psiquiatra forense, psiquiatra de gênios e que também tem um entendimento sobre a neurodivergência, sobre pessoas que pensam fora da caixa, pessoas que são diferentes e que têm um padrão de comportamento que não é, digamos assim, padrão. E hoje a gente vai trocar essa ideia, que a maioria das pessoas da nossa comunidade, a maioria das pessoas que estão aqui construindo negócios e que principalmente se destacam, muitas vezes se atraem justamente por terem muitas pessoas que pensam diferente aqui nesse contexto. Então, a gente vai receber o Dr. Caio. Seja bem-vindo aqui. É um prazer. Prazer enorme, Igor, estar aqui, poder falar com o pessoal, porque realmente a Academia Lendária junta, eu acho que tem uma grande seleção de pessoas que pensam diferente, que têm uma mente que vai um pouco além do tradicional, que são mais tolerantes a riscos e, por isso, são pessoas que realmente são muito inovadoras. Isso pode ter alguma explicação do ponto de vista neurológico, psiquiátrico, mas, de uma forma geral, são pessoas que são buscadoras de novidade, são pessoas que não ficam ali tolerando o tédio por muito tempo e estão sempre buscando um novo passo. Então, tá aqui no meio de tanta gente assim, para mim é uma satisfação muito grande. Cara, isso é interessante, esse padrão de comportamento que tu descreveu agora, porque grande parte das pessoas, que até as que sentem assim, ou os que não sentem, muitas vezes não são apresentadas a caminhos onde elas podem explorar esse ímpeto e esses padrões de comportamento, né? E aí, quando eu digo caminhos, eu digo tanto de estudo, trabalho, criatividade, vida criativa, no sentido de criar coisas, construir coisas e desenvolver uma vida própria. E aí, eu falando sobre isso, eu me incluo, e eu me recordo que quando eu estava na faculdade de Direito, eu estava lendo uma revista um dia e tinha uma frase que dizia que a vida é o confronto de duas forças opostas. O impulso de construir uma vida própria e a pressão da sociedade para que a gente se amolde a ela, né? E eu lembro disso até hoje, assim, porque foi muito forte, porque eu experienciava isso de, tô fazendo faculdade aqui porque é o que tem, não sei outra coisa que eu posso fazer. E eu demorei um tempo para perceber outras possibilidades, assim, de, cara, eu posso criar coisas, posso trabalhar com outras coisas. E eu, talvez, muitas pessoas cheguem para ti com esse sentimento, assim, de, cara, tipo, meio perdido, assim, meio sem saber o que fazer e tateando isso, assim, essas possibilidades de construir uma vida própria. E eu queria saber tua visão, assim, sobre esse comportamento, assim, para essas pessoas que talvez estejam passando por isso nesse momento, querendo fazer uma transição, tanto de carreira quanto de estilo de vida, e a tua visão sobre como a IA influencia nisso tudo, nesse processo dessas pessoas que têm esse ímpeto divergente, criativo. O ímpeto, eu diria que ele é muito natural. Se a gente for pegar essa característica, que a gente poderia chamar de impulsividade, aversão a risco, enfim, e a gente for distribuir isso numa população, avaliar uma população inteira, a gente vai acabar formando aquela curva que chama curva de Gauss. Sim. Ou curva normal, que é aquele sino invertido, assim. Editor, se quiser colocar uma imagem aqui para alguém ver. Mas essa curva, ela mostra o seguinte: a grandíssima maioria das pessoas gira em torno de uma média, de, por exemplo, impulsividade. Imagina assim, estou no meio da tribo, chegou um leão, o que eu vou fazer? Depende. Eu posso correr, eu posso ficar, eu posso partir para cima dele, depende do quão próximo eu estou. Ou seja, eu reajo de acordo com o contexto, eu tenho uma impulsividade que varia de acordo com isso.
Agora, quando a gente chega na pontinha da curva, tanto para um lado quanto para o outro, aí a gente tem essas pessoas que sempre tendem a funcionar da mesma forma, meio padrão, em que eu tenho uma impulsividade muito grande, que é o que a gente chama de buscador de novidade, é a pessoa que não tolera o tédio, que está sempre arriscando um pouco mais, que acho que são as pessoas que por aqui estão. E tem a outra pontinha, que são os buscadores de segurança, que são as pessoas que sempre vão travar. Numa população, é normal que existam esses extremos. E é importante que existam. Porque se eu estou na minha tribo, chegou um leão, alguém vai ter que partir para cima dele. Sim. Muitas vezes a pessoa que parte para cima, ela também, né, não pode ter um resultado pessoal muito bom, mas para a sociedade é importante que existam essas pessoas que fujam do padrão, que arrisquem um pouco mais. Ela que vai distrair o leão para todo mundo fugir. Exatamente. Ela vai dar um jeito, cara, vai para cima e pode ajudar todo mundo e, inclusive, né, se sair muito bem na empreitada dela. O que eu quero dizer é que essa pessoa, mesmo que ela estivesse longe, o padrão dela não seria ficar escondida, ficar parada. Mesmo que ela estivesse longe, ela teria o ímpeto de partir para cima. Então, o que eu quero dizer com isso é que, em qualquer sociedade que a gente for avaliar, essas pessoas existem e sempre existiram. E se ao longo de centenas de milhares de anos de evolução essas pessoas ainda existem, é porque elas são importantes. Só que a gente vive numa sociedade, num contexto que não tem lugar para essas pessoas. Sim. Apesar de elas serem importantes, escolhidas ao longo da evolução, elas não têm lugar. Então, essa coisa do eu entrei no curso, mas será que é o que eu quero fazer? Eu estou nessa empresa, me disseram que eu tenho que galgar posições, bem anos 90, anos 2000 ali, do corporativismo, galgar as posições até chegar lá em cima, e minha vida vai ser essa, eu vou me aposentar aqui. E essa pessoa que não tolera muito a repetição, o tédio, a mesma coisa, e que precisa arriscar, como que ela ficava? Tentando se adaptar. E tentando se adaptar num modelo em que ela não encaixa. Ou seja, ela sofria muito por causa disso. Quando surge a IA agora, que traz tantas possibilidades em tantas áreas diferentes, eu começo a ver essas pessoas desabrocharem um pouco mais. Por quê? Mesmo que ela não tenha uma atitude 100% disruptiva, eu vou largar tudo e agora é IA, ela agora tem uma fonte onde ela pode canalizar essas jornadas dentro do desconhecido e pode, enfim, explorar possibilidades novas. Eu sou médico, eu sou psiquiatra forense. Psiquiatria forense é a coisa mais tradicional possível. Eu tenho que esclarecer para um juiz o que significa o conhecimento psiquiátrico. Então, não existe um espaço de inovação em que, hoje eu vou fazer um laudo diferente. Não, tem um padrão que eu tenho que seguir, as respostas que eu tenho que dar, a forma de fazer isso. Mas eu uso IA no meu dia a dia. Uso IA só para a questão profissional? Não, para questões do dia a dia mesmo. Comprei um apartamento, estou mobiliando ele, preciso entender o que funciona melhor, o que funciona pior. Antigamente seria uma coisa assim, vou delegar essa função porque eu não tenho essa habilidade. Mas agora não, eu mesmo posso explorar possibilidades no meio disso e para mim é uma coisa gratificante. Posso empreender também e aprender competências que tradicionalmente ali na medicina a gente não tem. A gente não sabe como fazer, por exemplo, um pós-venda. Atendi a pessoa, ela foi embora, e agora? Sim. No modelo tradicional é o que a gente chama de marketing da esperança. A gente fica torcendo assim, por tomar que ela volte mês que vem. Mas aí a gente tem acesso a automação, a gente tem acesso a um agente que possa fazer esse acompanhamento. Ele pode mandar uma escala de rastreio, uma escala de acompanhamento que a pessoa pode fazer. Enfim, a gente vai adicionando uma tecnologia que melhora o tratamento, melhora o acompanhamento, melhora, no final das contas, o resultado. E é um espaço em que a gente pode testar. A gente se permite tentar formas diferentes de tentar garantir essa adesão. Quando eu estava na faculdade, Diego, o ambulatório de cardiologia que eu fui foi o mais frustrante de toda a minha vida. A gente chegava lá, atendia a pessoa, no mês seguinte a pessoa voltava e ela não estava tomando remédio. E aí a gente pensava, sempre a resposta do professor, quando a gente ia passar o caso, era: olha, você tem que explicar melhor o que acontece se uma pessoa com insuficiência cardíaca não toma o remédio. E aí era bem aquele médico terrorista mesmo, sabe? Se não tomar, você vai ter uma insuficiência grave, você vai se afogar, e nananã, porque começa a acumular líquido no pulmão, enfim. E você vai morrer. Sempre era uma tentativa de motivação assim. E aí... E funcionava? Claro que não. Num bom ambulatório, com uma boa gestão, com uma boa organização, a expectativa é que só 40% dos pacientes tomem o medicamento. Isso do ponto de vista clínico, lá na cardiologia, por exemplo. Então, 6 a cada 10 atendimentos que a gente fazia,
eram extremamente ineficazes. Por quê? A gente sabia qual era o adoecimento, sabia qual era o medicamento e a pessoa não tomava o remédio. Então, foi na terceira vez que essa moça específica que eu estava atendendo ali ao longo do ambulatório, a terceira vez que ela apareceu, ela não estava tomando remédio, e eu fui pro preceptor e falei, olha, realmente, não foi. Aí ele falou assim, tenta explicar de novo. E eu fiquei pensando, eu não acho que é porque ela não entendeu. E eu fui e perguntei para ela, assim, voltei para a sala, pensando, pô, vou falar de novo? Por que o coração assim, assado? Perguntei, o que está acontecendo? E ela foi e me falou que o medicamento que ela tomava para pressão à noite baixava muito a pressão e ela ficava sonolenta. Só que o filho mais novo dela estava começando a se envolver com droga. E aí, se ela dormia muito cedo, ele pulava o muro e ia usar. Então, ela não tomava o medicamento porque ela não queria dormir. Entendi. Então, não existia a ignorância que se acha que se tem, que a pessoa não entende, porque é uma pessoa simples, etc. Ela sabia exatamente que ela precisava do medicamento, mas era um medicamento que não funcionava. E a gente nunca ia saber por que não funcionava, porque a gente nunca perguntou. E aí foi nesse momento que eu entendi que, assim, se eu quiser fazer o tratamento ultra tradicional, eu sou médico, eu decido o tratamento, eu tenho a inteligência, vá lá, confie em mim, isso não vai funcionar. Então imagina, a gente se esforça tanto, cara, estuda tanto, para ter 40% de resultado. Eu acho um resultado muito ruim. Sim. Então eu vim buscando formas diferentes de fazer isso. Eu coloquei na cabeça que, então eu precisava entender não só o adoecimento, precisava entender a pessoa. Beleza. Contexto. Virei psiquiatra. Que surpresa. Não tão surpresa, mas o psiquiatra ele também é médico. Então toda a lógica médica, ela continuava dentro da residência da psiquiatria, em que a gente era o médico, a gente detinha o conhecimento, a gente diagnosticava, a gente dizia e seguia a mesma ideia. As pessoas tinham uma adesão muito ruim. Aí pensei, não, a gente precisa se formar um pouco melhor em psicoterapia. Aí fiz as formações, terapia do esquema, terapia cognitivo-comportamental. E aí, na terapia cognitivo-comportamental, tinha que pedir para a pessoa fazer alguns registros do dia e tudo mais. Mas ninguém faz. Eu acho que na Alemanha o pessoal faz muito bem. Lá eles são sistemáticos, organizados. Aqui no Brasil, não, ninguém faz. Era até curioso. A câmera que tinha na sala de espera, antes de eu chamar a pessoa, eu olhava... Nossa, na hora. Na hora, tipo, cara. Dever de casa, assim, ó, a professora tem que entregar. Exatamente, exatamente. E aí se tornava uma coisa que, poxa vida, parecia uma cobrança a mais, uma tarefa a mais. Muitas vezes para uma pessoa que já está angustiada, já está corrida e se sentia falhando na terapia, falhando no acompanhamento porque ela não fez com antecedência. Sim. Então, se a gente consegue hoje ter a possibilidade de usar uma coisa que já está tão simples de se fazer como uma automação. Eu atendi a pessoa hoje, daqui 3 dias, 72 horas. Meu bot vai mandar uma mensagem e falar: Oi, tudo bem? Lembra de anotar ali na tabelinha para a gente poder aproveitar? Se tiver alguma dúvida de anotar, fala comigo. Isso começa a aumentar o quanto que a pessoa realmente tem uma adesão. Legal. E quando a pessoa tem uma boa adesão e ela faz o registro, ela me dá material para que eu consiga trabalhar melhor para ela. De tal forma que é uma coisa simples. É uma mensagem, é um WhatsApp. Mas funciona. Então, quando eu vi a possibilidade de essas pequenas arestas a gente for melhorando nesse processo, eu pensei, vou estudar UX, vou estudar a experiência do usuário, vou estudar toda a jornada ali do paciente. No momento que ele conhece, sabe quem eu sou, até o momento em que ele faz o acompanhamento, vem na consulta e depois vai, eu fui identificando onde que está o gargalo e tentando melhorar essas pequenas coisas. Então, eu uso a IA não de uma forma ultra disruptiva, ultra preguiçosa, assim de, agora eu não escrevo mais nenhum laudo, Sim. IA rode aí para mim. Não é bem para isso. É muito para tentar entender aonde que está a falha. Então, por exemplo, os pacientes que eu tenho, depois que passa a consulta, eu registro numa planilha própria minha como que foi o rapport, que é o quanto que eu me conectei com essa pessoa. Sim. O quanto que eu senti que ela está conectada comigo. O quanto que eu prevejo ou imagino que ela vai ter uma boa adesão. E é muito interessante, porque às vezes eu quebro a cara. Algumas pessoas que eu acho que estão super compradas, que entenderam tudo bem, eventualmente demoram para voltar, passa uma semana, fica sem o medicamento. E aí eu fico pensando, aonde que eu estou errando nesse processo?
E aí, a IA consegue me ajudar a avaliar dados demográficos dessa pessoa. Nada do sigilo do prontuário, mas muito a idade, o gênero, se é casado ou não, enfim, para tentar encontrar algum padrão de quem é a pessoa que esquece de marcar e fica uma semana sem medicamento sofrendo por causa disso. Para quê? Para que eu possa ter uma atitude preventiva. Eu já sei que, poxa, a pessoa tem 55 anos. É a pessoa que não está conectada, é a pessoa que não vai ter ali a agenda do Google à mão a todo momento. Então eu sei que essa pessoa, eu preciso mandar mensagem para ela e falar, ó, tá chegando o tempo da nossa consulta, vamos marcar? E aí eu começo a otimizar tentando vencer os 40%. Não vou te dizer que chega a 100%, porque não. A gente é muito complexo. Sim. E cada um... eu tinha um professor que falava uma coisa que para mim eu acho que é muito marcante, que é, não existe um caso repetido. Não existe uma pessoa que é igual ao caso da outra pessoa. Porque por mais que eu diagnostique pessoa A, TDAH, pessoa B, TDAH, são graus diferentes, são contextos diferentes. A pessoa A é um adulto de 30 anos que mora sozinha, a pessoa B está num relacionamento e tem 2 filhos. Então, é o mesmo TDAH? Os critérios são os mesmos, mas a vivência do que é esse TDAH é completamente diferente. As demandas que a pessoa tem são completamente diferentes. E geneticamente sempre é o mesmo? A genética ela é super complexa, porque ela é multigênica, multifatorial. A gente ainda não tem, por exemplo, e acho que nunca terá, o gene do TDAH, porque não é uma doença monogênica. Ela é uma doença, ela é um transtorno que vem de influências de áreas diferentes. Inclusive, a genética do TDAH e a genética do autismo são muito parecidas quando a gente vai comparar. Agora, são expressões bastante diferentes na prática. Mas, poxa, então tem vias em comum. Eu acho que aí que a gente vai começando a aprofundar e passa-se a ter uma possibilidade de uma medicina de precisão, em que eu consigo prever com mais qualidade a chance de uma coisa ou outra acontecer nesse tratamento. A gente tem teste farmacogenético, por exemplo, que vai prever, baseado em como a pessoa metaboliza os medicamentos, se aquele medicamento específico ele vai acumular ou se ele vai ser jogado fora muito rápido. Se ele acumula, dá mais efeito colateral. Se ele é jogado fora muito rápido, daí ele vai ser menos eficaz. E aí eu consigo prever com mais qualidade ali para onde que a gente vai. E eu acho que é para isso que a tecnologia serve. As pessoas pensam muito a questão da IA, essa coisa do a IA vai roubar meu emprego. Pode-se criar um agente que vai fazer uma avaliação? Pode, eu acho. Talvez chegue um momento em que isso aconteça. Mas neste momento, a ideia de usar a IA na prática não é uma questão de suplementar a minha necessidade como psiquiatra, assim, deixar de ter a necessidade de uma avaliação e eu não trabalho mais, eu fico lá só com uma figura passiva e a IA está fazendo a avaliação por mim. Não é essa a ideia. É como que ela pode servir de ferramenta nesse processo. Sim, concordo. Eu até estava falando com um mentorado aqui hoje sobre isso, assim, e eu falei para ele, cara, essa galera que fica pensando a IA vai tomar meu emprego, tipo, ó, se a IA vai tomar o teu emprego, cara, agradeça. Porque é sinal que, basicamente, tu está fazendo alguma coisa que não é útil ou que, na grande maioria, as pessoas odeiam fazer. Tipo, então, a grande maioria reclama, não quer fazer aquilo. Então, se a IA vai tomar o teu lugar ou vai fazer no teu lugar, agradeça, cara. Porque aí tu vai procurar algo que realmente faça sentido fazer. Mas tu falou que não é disruptivo. Pra mim é bastante disruptivo isso. Tipo, e é simples. E eu vejo assim, pra ser disruptivo não precisa ser complexo, saca? Justo. É só, pô, entender o UX do paciente, entendeu? Eu acho que, cara, talvez nenhum psiquiatra no Brasil tenha pensado com esse viés, assim. Porque a gente vê isso muito em visão de empresa, em visão de business, produto, serviço. Mas na questão de saúde, pensar em fornecer a maior experiência do usuário para o paciente, visando ter o melhor retorno do tratamento, isso é muito disruptivo. E utilizando IA para isso, e eu mesmo sou uma pessoa que não preencho os relatórios de TCC, fiz TCC com um monte de gente, nunca preenchi, entendeu? E tentei já, mas aí eu vi que, cara, não vai rolar, entendeu? E, sei lá, não engajo, tipo, porque sou TDAH também, esqueço, e aí quando eu já preenchi antes da consulta também, já fiz tudo isso aí. Mas algumas coisas que funcionaram para mim, por exemplo, foi o aplicativo que eu tinha que só colocar o botão, porque eu não precisava escrever, entendeu? Isso aí eu engajei um pouco mais também. Mas eu vejo que
que é um caminho da medicina, só que eu posso estar enviesado, mas eu não vejo tanto ímpeto dos profissionais de saúde, tanto em usar tecnologia, mas eu nem digo usar tecnologia, mas buscar otimizar esse processo com uma visão inovadora, digamos assim. É porque que motivo que eles teriam para isso, Igor? Ué, fazer uma coisa mais bem feita. Eu concordo plenamente. Mas na prática, não tem nenhum psiquiatra com a agenda vazia hoje no Brasil. Ah, entendi. E eu sei que é horrível, dói o coração só da gente pensar isso. Mas de verdade, por que no geral, a psiquiatria não faz isso? É porque não precisa, num ponto de vista mercadológico, hoje. Igor, a gente tem 216 milhões de brasileiros. Quantos psiquiatras você acha que tem nesse país desse tamanho? Cara, deve ter 1 milhão? Não, são 13 mil. 13 mil? 13 mil Nossa, para chutei muito longe. 216 milhões de pessoas. E o Brasil é literalmente o país mais ansioso do mundo. Isso é um dado da OMS de 2019, pré-pandemia, 9,3% da população fecharia critério para algum transtorno de ansiedade. Agora, pós-pandemia, com tudo que aconteceu, a gente está mais ou menos ansioso que antes. Mais? Com certeza mais. Então, se eu tenho um corpo de 13 mil profissionais para atender esse mundaréu de gente, eu não tenho nenhum colega psiquiatra que está com sua agenda vazia. Então, no ponto de vista de mercado, eles ainda não sentiram essa necessidade. E aí se segue naquele modelo tradicional de faz uma consulta, avalia, a pessoa volta mês que vem e a gente vê no que dá. E aí fica essa coisa meio morosa que quem tolera ter 40% de resultado ou menos, ok. Mas quem não tolera, aí a gente tem que começar a inovar e fazer alguma coisa diferente. Infelizmente, a gente vive num ambiente neoliberal, um capitalismo tardio, hiperindividualista, em que a pessoa ela vai pensar muito no o que eu preciso. Sim. E aí o profissional, muitas vezes, ele não precisa disso neste momento. Houve um boom de aberturas de escolas médicas, isso a gente já vê o impacto hoje. Isso foi há 10 anos atrás. Eu estava no Conselho Nacional de Saúde assistindo o momento em que eles estavam decidindo essas coisas, porque é lá em Brasília, onde eu moro. A gente ia com o centro acadêmico, falava de todas as dificuldades que iriam ter de sair abrindo um monte de escola médica por aí, sem estrutura de hospital, sem estrutura de prática. Tem muita... Infelizmente, tem alguns lugares que as pessoas se formam em que, assim, atendimento que elas fizeram era em trio. Então, era tu mais 2 colegas numa sala atendendo alguém. É uma formação boa? Não. 3 pessoas atendendo... É porque não tem cenário de prática. Não tem leito compatível com a quantidade de pessoas que precisam ser treinadas nessas cidades em que isso foi aberto. Ou são cidades que se saturam. Por exemplo, Brasília... antes tinha 2 escolas, 3 escolas médicas. Hoje tem 5 ou 6. Mas, assim, o sistema de saúde, ele cresceu 3 vezes, 2 vezes? Não. Então, passa a ter uma escola competindo com a outra pelo cenário de prática. E aí se torna aquele amontoado de pessoas de jaleco e mochilinha, andando um atrás do outro, avaliando uma pessoa. Se eu for fazer exame físico, se eu estivesse doente, estivesse no hospital e chegassem 3 pessoas para fazer o mesmo exame físico em mim, eu diria que não. Eu não quero passar por isso. Sim. Eu estou doente, pelo amor de Deus. Agora, é direito do paciente e certamente eu acho que ele não tem que se submeter a isso, só que aí a formação ela vai ficando ruim. Uma formação que vai ficando ruim torna o mercado inchado. O mercado inchado vai buscando outras soluções para isso. Atualmente a gente tem os cursos de pós-graduação. Pós-graduações EAD. Então, imagina uma pessoa que faz um curso uma vez por mês, depois de 2 ou 3 anos, ela recebe um título de pós-graduado em psiquiatria. Mas aí as pós-EAD é lato sensu, né? É tipo especialização, não é? Mestrado e doutorado acho que não tem, né? Ou em EAD. Ou tem? Sabe o que eu acho que tem? Será que tem? Eu não lembro se o MEC permite. Eu acho que mestrado eu tenho quase certeza que sim, doutorado eu acho que não. Mas, enfim, a pessoa ela faz uma pós-graduação em psiquiatria e aí ela passa a dizer, especialmente na rede social, especialista em psiquiatria. E a população não se dá conta de que uma pessoa que fez uma pós-graduação em psiquiatria, especialista em psiquiatria, não é
psiquiatra. Ah, entendi. Porque para você colocar, eu sou psiquiatra, eu tenho que ter uma coisa que chama RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialista junto ao CRM. E só pode ter isso quem fez uma residência ou uma pós-graduação que é compatível com uma residência. Que aí é uma pós-graduação, só que não é essa de final de semana. A pessoa ela vai sistematicamente ali no hospital ao longo da semana e depois que ela termina, ela faz prova de título na Associação Brasileira de Psiquiatria. Aí, se ela passa na prova de título, aí ela pode ter o RQE. Então, a gente vê, por exemplo, muita gente usando a IA para marketing, para aprender como falar com as pessoas, como convencer as pessoas. E tem discursos muito preocupantes, eu diria, nas redes sociais, se aproveitando das dores das pessoas. O que a gente tem de influencer de saúde mental espalhando desinformação é muito grande. Por quê? Porque o influencer em si, o objetivo dele não é que a pessoa fique bem, é o contrário. Ele quer colocar na cabeça da pessoa de que ela está doente, de que ela está quebrada, para quê? Para manter ela engajada. O objetivo do influencer é ter teu engajamento. O objetivo do médico é diferente. Não quero o engajamento da pessoa, quero tratar essa pessoa e ajudar ela a melhorar. Sim. E na tua visão, assim, qual é o papel do psiquiatra de fato? Porque existe muito essa confusão, muitas pessoas de psicólogo e psiquiatra, e aí existe também, posso estar enviesado novamente, mas na minha visão existe uma cultura medicamentosa muito forte no Brasil. O que eu quero dizer com isso? Não que o psiquiatra não possa receitar medicamentos. Eu acho que ele se formou para isso. Mas eu já ouvi muitas experiências de pessoas que só foram lá e receberam um medicamento sem qualquer análise prévia ou qualquer análise satisfatória, né? E por sorte, ou por também critérios meus, eu sempre consultei psiquiatras que foram o oposto disso, assim. Todos os psiquiatras que eu tive contato sempre me analisaram muito bem, sempre questionaram muita coisa, sempre conversaram muito antes de testar algum medicamento. E aí eu queria entender, assim, na tua visão, eu não sei que ano você te formou, mas isso é uma coisa que vem da formação? Isso é uma coisa que vem ali do contexto já da profissão? Isso é assim? Os mais velhos ensinam a ser dessa forma? Ou isso é algo que acontece porque a própria profissão acaba empurrando para isso por fato de ter muita gente? Ou sei lá, é só descaso mesmo da galera? Existem várias escolas diferentes. E quando eu digo escolas, não é só a faculdade em si, a universidade em si, mas linhas de pensamento sobre como se fazer psiquiatria. A psiquiatria tradicional mesmo, ela é uma especialidade médica. Então, ela vem de um histórico que é um histórico difícil, que é um histórico reprovável, que são os manicômios, que são os tratamentos nada científicos, nada curativos, e que se assemelhariam mais à tortura, controle, porque o lugar da pessoa que não encaixa muitas vezes foi colocado ao longo da história como exatamente uma pessoa que devia ser afastada da sociedade. Toda a ideia manicomial é exatamente essa. Sim. Se tu for em cidades que tiveram esse histórico manicomial, tu vai ver que o hospital psiquiátrico ele sempre era num lugar muito longe. Ele não era no centro da cidade. Ele era um local assim exatamente para quê? Para tirar da sociedade a pessoa que não se encaixa. Então tinha um papel higienista no meio disso. Teve lá a terapia de choque, dava o choque na pessoa. Hoje, por incrível que pareça, essa parte da eletroconvulsoterapia evoluiu bastante e é um tratamento eficaz e muito bom, especialmente para quem tem transtornos refratários. Mas do jeito que se fazia anteriormente, sem ser num bloco cirúrgico, sem ter a anestesia correta, sem ter a ventilação adequada para a pessoa não ficar tempo demais em apneia, né? Porque a apneia é quando não respira, depois de tomar o choque, ter a convulsão, enfim. Daquela outra forma, tortura. Evoluiu, se tornou outra coisa. Mas como o histórico é esse histórico feio de controle, de afastamento, de uma política mais higienista, eu acho que existe sim um preconceito muito grande de que a psiquiatria ainda é isso, ainda é um mecanismo de controle. E aí a gente pode pensar no Foucault, na biopolítica, que é quando exatamente o papel do profissional, do médico, enfim, seria colocar a pessoa no local produtivo ou ela não teria, né, o valor ou o sentido da vida dela.
Porém, isso evoluiu ao longo do tempo e se foi entendendo com o desenvolvimento do conhecimento que tratar medicamente é uma das coisas que a gente faz. Tem toda a perspectiva biopsicossocial que é importante da gente avaliar. Não só a questão de é um transtorno e esse remédio ele ajuda a adequar o transtorno, mas o que mais que a gente pode fazer? Muitos dos transtornos, Igor, por exemplo, um transtorno depressivo maior, a pessoa está num episódio depressivo. O medicamento ele tem seu papel, ele ajuda a pessoa, mas se a única coisa que for feita for tome esse remédio e boa sorte, esse medicamento ele vai continuar sendo necessário e continuar, e a gente deixa essa pessoa ali basicamente repetindo a prescrição. E aí se torna essa coisa, eu vou no médico só para tomar, vou no psiquiatra só para pegar minha receita. Por quê? Porque se a única estrutura que eu tento influenciar é a parte biológica, tomo remédio, eu coloco um pilar. Mas e todo o contexto que essa pessoa vive? Se esse é um contexto muito estressor, se eu tenho um contexto de vulnerabilidade, por mais que o medicamento empurre para um lado, o contexto vai estar empurrando para o outro. Então, esse pilar sempre vai ser necessário. Mas se eu começo a colocar outros pilares de saúde, enquanto o medicamento está aqui segurando, mas eu consigo melhorar, ajudar a pessoa a melhorar suas relações, a forma como ela processa e lida com os próprios sentimentos, seus hábitos, atividade física, dormir de uma forma melhor, que ajuda a ter neuroplasticidade, crescer o neurônio para o lado que a gente está tentando empurrar com o medicamento, chega um momento em que eu tenho vários pilares sustentando isso, e aí o medicamento deixa de ser um pilar necessário. Porém, dá trabalho, dá muito trabalho. E a grande parte das formações em psiquiatria que a gente tem no Brasil, elas são muito biologicistas, muito vai lá, toma um remédio e pronto. Eu me formei na Universidade de Brasília, que foi onde eu fiz a medicina e tudo mais. Mas na hora que eu fui fazer as provas de residência, eu não fiz prova para todos os lugares possíveis. Eu fiz prova para 3 hospitais só, aqui no Brasil. Por quê? Porque eu sabia que eram 3 lugares que não ficavam só na parte biológica. Nenhum deles foi no Distrito Federal. Minha família está no Distrito Federal. Para mim seria muito mais confortável ficar lá. Mas eu fui fazer fora, porque eu sabia que no Distrito Federal, naquele momento, não existia um espaço para aprender algo além de dar remédio. Eu fiz minha formação no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. No Rio Grande do Sul existe uma tradição muito grande, não só em Porto Alegre, mas nas outras cidades também, uma tradição muito grande em psicanálise, uma tradição muito grande em valorizar a psicoterapia. A gente acha que é porque tem uma proximidade com a Argentina, e a Argentina foi um grande polo de desenvolvimento de grandes psicanalistas ao longo da história. Mas, enfim, se tornou um lugar em que, culturalmente, o psiquiatra ele também conversa. O psiquiatra ele também aprende a forma de interagir e também entende que a cura pela palavra também é possível. E não só toma esse remédio, boa sorte. Eu fui fazer lá por isso, porque eu queria aprender essa forma extra de fazer, porque eu não queria continuar nos 40% ou menos. E nessa visão biológica, o psiquiatra, ele é um psicoterapeuta? Não necessariamente. A grandíssima maioria dos psiquiatras não é psicoterapeuta. O psicoterapeuta é um profissional treinado em terapia com uma base psicológica. Quem que pode ser psicoterapeuta? Psicólogos que decidem fazer psicologia clínica e fazem depois formações para se aprofundar em uma linha terapêutica específica, ou psiquiatras que seguem o mesmo caminho. A psicoterapia, por exemplo, a pessoa ela também pode fazer um tempo de prática, formação, e também pode fazer uma prova de título para ter o RQE, o registro. Mas, basicamente, é psicólogo ou psiquiatra. Não existe, por exemplo, um cardiologista psicoterapeuta. Não é a área de atuação dele, ele não tem como se especializar nisso. Não existe um filósofo psicoterapeuta. Geralmente, outras profissões que se propõem a fazer terapia, elas são profissões em que a pessoa depois faz uma formação em psicanálise. Aí os psicanalistas não necessariamente precisam ser psicólogos ou psiquiatras, mas também podem ser, se quiser. Tá rolando um movimento agora para ser exclusividade de psicólogos e psiquiatras, se eu não me engano, né? São essas 2 profissões, né? E só que eu penso, tipo, é foda. É que eu sou um pouco contra isso, porque eu acho que eu não gosto do Estado dizendo especificamente o que as pessoas têm que fazer de fato. E eu acho que também vai ser bem disfuncional, porque como que eles vão regular
fiscalizar e normatizar um tratamento ou dizer que um tratamento ele é psicoterapeuta ou não. Tipo, porque a pessoa pode só dizer que ela é uma terapeuta. Eu acho que dentro dessa legislação ela não proíbe a terapia, tipo outros tipos de terapia. Ela proíbe a psicoterapia, se eu não me engano. Ok. E se a pessoa disser que ela é terapeuta e dizer, não, eu não sou psicoterapeuta, agora eu sou só terapeuta. Então eu vejo que acho que vai ser uma coisa mais pelo rótulo e mais disfuncional, assim, vamos gastar uma puta energia e um dinheiro do Estado aqui, porque tem bastante, e aí vamos criar uma lei que no final não vai servir de nada. E aí eu tenho esse viés jurídico, né, também por ter feito direito, e a gente tem essa cultura normativa, tipo, muito, muito estridente. O Brasil ele é um dos países mais legislam no mundo. A gente tem muita lei, só que ao mesmo tempo a gente cumpre pouquíssimo a lei, a própria lei que a gente cria, né? E eu não sei o quanto está acompanhando isso, mas deve estar acompanhando bastante. Mas qual é a tua visão, assim, sobre esse lance das terapias alternativas? Uma vez eu me lembro que a gente estava fazendo um atendimento e eu te perguntei sobre a psicoterapia, sobre a psicanálise. Uhum. E aí, que se tu achava que era funcional, e tu me disse que a maioria das terapias são funcionais, mas não pelo motivo que elas dizem ser, mas pelo fato de ter ali a proximidade, o acompanhamento, e enfim. O que tu acha em relação ao Estado legislar em volta disso? Tu acha que é uma boa ou uma ruim? Eu acho que é mais um processo educativo do que, no final das contas, se tornar uma legislação proibitiva, digamos assim. Uhum. Eu acho que as pessoas elas precisam entender essa diferença para elas saberem aonde que elas estão entrando, aonde que elas estão se metendo. Porque se a pessoa está buscando uma psicoterapia com um profissional que foi formado, graduado nisso, especializado em todo o conhecimento que se tem sobre a psique, sobre a mente, legal, ele vai buscar isso. Mas se ele quiser uma terapia diferente, com outro tipo de abordagem, outro tipo de princípio, tudo certo. Tem uma frase do Shakespeare: há muito mais entre o céu e a terra do que pode supor a nossa vã filosofia. Sim. Há 500 anos a gente achava que o Sol era o centro do universo. Então, talvez daqui a 500 anos a gente vai estar falando, essa terapia realmente tinha algum sentido. Hoje não temos comprovação de muitas das terapias que são feitas como tratamento. Mas eu jamais vou invalidar a vivência da pessoa que está procurando ajuda. Então, se essa pessoa chega até mim e junto com o tratamento comigo, ela quer fazer reiki, e para ela faz sentido, e para ela se sente bem e tudo bem, olha, tá bom, é a vivência que ela tem. Agora, eu recomendaria? Não, eu não posso prescrever isso para alguém, eu só posso prescrever o quê? O que está cientificamente definido, adequado, de que é um tratamento eficaz. E por quê? Porque cada tratamento, assim como medicamento, pode ter seus efeitos colaterais. Já vi pessoas que foram na constelação familiar, por exemplo, e que tiveram uma retraumatização de um evento anterior. E aí é muito sobre imperícia. A pessoa ela não tem a técnica propriamente dita, ela navega nesse espaço no inconsciente, enfim, de uma forma não muito responsável. Sim. Isso pode gerar problemas. Então, eu não recomendo nenhum tipo de tratamento que não seja formal, adequado e cientificamente adequado. Mas, se faz parte da vivência, da crença da pessoa, ok. Sim. E a gente vive também numa era de IA conversacional, né? LLMs e tudo mais, e cada vez, assim, evoluindo numa velocidade muito assustadora, até pra gente que tá todo dia vendo isso, assim. É que nem aquele lance, assim, de festa de família, quando a família se reúne, e aí você vê os filhos dos seus parentes distantes e fala, nossa, como cresceu, tipo, porque faz tempo que você não vê. Sim. Aí as pessoas que não estão no meio da IA, vai chegar um momento que elas vão ver uma coisa e vão dizer, nossa, isso já tá assim. Sim. Só que mesmo a gente que tá todo dia vendo, às vezes lança uma atualização que eu olho e eu penso, como assim? Eu me assusto em relação à capacidade de parecer humano e de entender contextos e de suprir demandas. E eu já tem muitos movimentos de trazer terapeutas IA, né? Tipo, IAs que vão conversar com as pessoas, que conversam com as pessoas, que dão dicas, que dão algum suporte, alguma assistência, ou que até mesmo aplicam uma técnica, porque é possível colocar dentro de um contexto, já que uma técnica ela está documentada, né? E eu vejo que
existe uma certa adesão disso, principalmente nos Estados Unidos. Aqui no Brasil eu não vi tanto. Mas o que tu acha que isso pode vir a servir como uma ferramenta de assistência ao terapeuta? Ou, óbvio, risco sempre tem, né? Mas tu acha que vai ser algo que não vai ser, tipo, funcional? Eu me preocupo bastante pelo seguinte, quando a gente está conversando com outra pessoa e o terapeuta vai lá e sugere alguma coisa, quem sabe isso? A gente está conversando, a gente está num diálogo, a gente chega e fala, não, acho que não é bem por aí. Porque a gente está conversando com alguém, a gente está num debate. Eu vejo muitas pessoas usando a inteligência artificial como se ela sempre acertasse. E se eu pego uma teoria formada sobre como funciona a mente, e eu pego, por exemplo, as crenças centrais que existem na TCC, desvalia, desamparo e desamor. E aí a IA faz uma avaliação de uma situação específica e ela chega na conclusão de que a tua crença é desamor. Ela pode estar enganada. Sim. Assim como um terapeuta pode estar enganado. Mas eu acho que quando a pessoa está com um terapeuta, ela duvida um pouco mais. Será? Talvez não também. Existe toda a questão da hierarquia que acaba se estabelecendo ali na consulta, mas eu colocaria o mesmo sinal de alerta para as duas situações, que é muito do processo de autoconhecimento, ele é um processo gradual. Ele é um processo em que a gente sempre pode saber mais. E ele não é um processo que a gente escreve as coisas na pedra. Ele é uma coisa que a gente escreve na areia e a gente pode e deve repensar muita coisa ao longo do tempo. Então, eu me preocupo com pessoas que buscam descrições que sejam extremamente fidedignas de como elas funcionam, de tal forma que elas passam a simular aquilo porque elas acreditaram que elas funcionam assim. Eu já vi isso 200 vezes com alguns modelos um pouco mais acessíveis de avaliação de comportamento, tipo DISC. A pessoa faz o DISC dela, vê assim, eu sou um DI. E aí ela passa a tentar ser congruente, porque ninguém tolera a incongruência. Tipo uma dissonância cognitiva ali. Exatamente. Ela assume a parada. Só que aí a pessoa ela cristaliza o self dela, quem eu sou, eu passo a entender que eu sou dessa forma, eu funciono assim. E aí sempre que eu começo a perceber que eu não estou funcionando com um modelo que teoricamente eu sou, isso gera muita angústia. Porque como assim? Então eu não estou sendo congruente com... Aí começa, não estou sendo congruente com meus valores, porque o meu valor principal é tal e, na verdade, na prática eu estou agindo com tal. E aí começa a gerar toda uma angústia que eu acho que gera mais problema do que solução. O Schopenhauer tem uma frase que ele fala, não é exatamente assim, mas o resumo dela é para que eu vou ler um livro se meu pensamento ainda não acabou? Então, eu só vou abrir um livro para buscar no momento que eu já estou só reverberando a mesma ideia dentro da cabeça. Eu vejo que muitas pessoas têm medo de se jogar para dentro e para se conhecer, e elas tentam encontrar fora, que é basicamente o funcionamento narcísico. O narcisista, ele não sabe quem ele é, por exemplo. Não que todo mundo que faça isso seja narcisista, tá? Mas é para dar um exemplo de um funcionamento claramente disfuncional e que culturalmente a gente sabe que é disfuncional, que é a pessoa ela não sabe quem ela é, ela precisa de um objeto, de alguém que esteja refletindo e falando, eu sou assim, então. O mito de Narciso, ele olhou lá para o lago e se apaixonou, ele não se apaixonou por ele se apaixonou pela imagem dele, que estava sendo refletido ali. Então, e não é um conforto? Tipo, eu não sei quem eu sou, estou em estado de sofrimento, aí alguém me diz quem eu sou, agora eu encontrei uma solução, tem um rótulo. Eu tenho um guia, um mapa. Perfeito, é um alento muito grande, porque o paradoxo da escolha é muito dolorido na nossa vida. Se eu tenho tantas possibilidades do que eu posso ser, fica difícil de eu definir, então eu sou assim. E às vezes a gente precisa de congruência, às vezes a gente precisa de um guia de para que lado que a gente vai. Só que essa congruência, esse guia, muitas vezes ela vai se modificando e se moldando ao longo do tempo. Então, não existe uma avaliação exaustiva do quem eu sou e eu bato o pé e digo, então eu sou assim. O meu MBTI é tal. Porque não é assim que funciona a nossa personalidade. A gente vai mudando ao longo do tempo. É o que a gente enxerga, por exemplo, em relacionamentos, em casamentos. As pessoas que se casam não são as mesmas pessoas que se divorciam 15 anos depois. Ao longo de 15 anos, um foi mudando de um jeito, o outro foi mudando do outro, até que eles mudaram tanto que não encaixam mais.
Mas não porque eles nunca encaixaram, é só porque a gente muda realmente. Então, quando eu vejo as pessoas buscando essa descrição muito clara, muito evidente, é assim que eu funciono, eu vejo mais como um desespero por ter uma diretriz do que fazer e achar que aí é muito do pensamento cultural que existe nesse momento, o zeitgeist, o momento cultural que a gente vive, de que a nossa vida é feita para a produtividade. Eu sempre tenho que acertar. Eu nunca posso ir num caminho que não vale a pena. Então, eu vejo muitas pessoas, inclusive, Igor, muito travadas. Por quê? Porque elas colocaram na cabeça de que elas precisam ter 100% de clareza de qual é o seu propósito. E aí elas ficam tentando buscar qual é o significado da minha vida, qual é o meu propósito, para onde eu vou. E tentam arranjar essa resposta cognitivamente. E agora, junto da IA, avalie minhas características e me diga o que eu faço. Quando, na verdade, a gente vai ter mais material para avaliar se é esse caminho ou não, se eu continuar caminhando, se eu continuar vivendo. Então, eu vejo que as pessoas travam, não conseguem dar esses passos mais, porque elas estão tentando ter certeza. Porque parece que é só uma chance que a gente tem na vida. Sim. O que é paradoxal, porque a gente está no momento de se reinventar. A forma como eu trabalho como psiquiatra, 100% online, desde 2022, isso nunca me foi prometido na faculdade. Ao longo de toda a faculdade, nunca houve a ideia de que isso seria sequer possível, mas a gente se adapta ao contexto em que a gente está. Teve a pandemia, a gente teve que começar a atender online, por exemplo. Sim. Agora, o que vai acontecer daqui 10 anos? Não sei. Mas se eu cristalizo meu self, eu sou assim, eu funciono assim, é isso que eu tenho que fazer, eu passo a ser tão rígido que eu não encaixo mais no que está acontecendo. E a grande revolução que aí atrás é a flexibilidade. É a possibilidade da gente se encaixar onde a gente não se encaixaria antes. Por quê? Porque agora a gente tem ferramenta. Se eu pego uma pessoa, poxa, o ser humano está espalhado no mundo inteiro. Tem ser humano no Alasca, tem ser humano no deserto do Saara, tem ser humano aqui em Florianópolis, tem lá em Brasília. É o mesmo ser humano. Se eu pego do Alasca e coloco no deserto do Saara, o que ele precisa fazer? Tirar o casaco. Mas se ele chegar e dizer, não, mas eu sou assim, como eu sou esquimó, eu uso casaco, o que vai acontecer com ele? Ele vai deixar de se adaptar ao meio, porque ele perdeu toda a flexibilidade, porque ele está tentando ser congruente o tempo todo. Entendi. Então, minha preocupação com os terapeutas IA é muito essa impressão que as pessoas têm de que, nossa, me descreveu tão bem, então eu sou assim. Entendi. Faz sentido. Mas, ao mesmo tempo, tu descreveu muito bem, mas eu vejo como um paradoxo, assim. Porque ao mesmo tempo que a pessoa ela quer buscar essa segurança e se fixar rigidamente nela, parece que ao mesmo tempo as pessoas elas estão pulando de galho em galho por ter muito ruído o tempo todo nas redes sociais. E talvez seja até um reflexo disso, essa busca por uma segurança. Por estar, tipo, estímulo. Aí tem o coach falando disso. Aí tem o influencer da vida perfeita. E aí tem a família ainda, às vezes, com uma visão tradicional, e aí tem a internet dizendo que agora você não precisa de nada que a visão tradicional diz, que você pode fazer tudo diferente, e eu sinto que as pessoas elas se sentem muito perdidas. E aí me vem uma dúvida, que é o seguinte, dentro de um contexto de desenvolvimento social, as pessoas, quando elas conseguem se unir em grupos de forma extremamente uníssona, elas têm menos margem de diversidade, tipo, elas criam coisas menos diversas, mas ao mesmo tempo elas têm mais harmonia, entendeu? No sentido de, como sociedade, nós acreditamos nas mesmas coisas, nós validamos as mesmas coisas e vamos pro mesmo lado e tudo bem. Né? Não tô dizendo que é mais feliz ou menos feliz, mas elas têm mais harmonia nesse sentido. Tipo a China. Tem uma população gigante, um controle social mais elevado, de acordo com a população, uma cultura milenar muito forte e crenças muito bem enraizadas. Então, eles têm crenças e valores muito semelhantes, se comparados, óbvio, a outros países, como o Brasil, que tem crenças e valores muito diversos. E talvez por isso a gente veja tanto conflito entre a própria população aqui. E aí, onde eu quero chegar com isso tudo? Que eu fico me questionando, às vezes, que a gente está tendo muitos novos diagnósticos de neurodivergência, por exemplo. Eu também, de novo, posso estar enviesado, mas no meu ciclo social eu tive muitos diagnósticos de autismo de pessoas próximas. E aí eu me questiono se, óbvio, a gente tem mais acesso a tudo, a gente vai ter mais diagnósticos, mas será que não existe um grande fluxo de diagnósticos equivocados só pelo fato de as pessoas estarem divergindo tanto e
e trazendo problemas da vida delas que estão relacionados à vida social, que talvez se encaixem dentro desses diagnósticos, né? E sendo que talvez também esses profissionais que dão esses diagnósticos muitas vezes não têm tanta qualidade para fazer isso, porque, assim, eu estou conversando contigo, que na minha visão é um dos melhores psiquiatras do Brasil. E provavelmente dentro do teu contexto de colegas, deve ter outros psiquiatras que são muito bons. Mas a gente sabe que, a nível de profissionais, é como a curva de Gauss, né? Tem a barriga e a cauda. Então, eu vejo que existe essa deficiência, talvez, e até uma deficiência de atualização. E será que realmente as pessoas estão sendo diagnosticadas por causa do avanço tecnológico e do acesso? Ou está tendo muita confusão nisso por causa do caos social, da polarização que a gente vive e de tudo, toda essa incerteza, rede social, estímulo, e tá todo mundo, eu sou isso, eu sou aquilo outro, e sei lá, e aí vai no psiquiatra e recebe um diagnóstico. E aí eu quero até trazer, para finalizar esse pensamento, um vídeo que o Jean compartilhou um tempo atrás, que era uma pessoa que ela ia em 11 psiquiatras e ela recebia 11 diagnósticos diferentes, né, nos Estados Unidos. E aí cada um falava uma coisa, ela falava os mesmos sintomas para todos e ela recebeu, tipo, 11 diagnósticos diferentes e medicamentos diferentes também. E a pessoa fez isso, tipo, câmera escondida e tudo, mas fez isso para mostrar, assim, como pode ser diverso a questão do diagnóstico. Tem um termo que a primeira vez que eu ouvi ele foi em 2015 e eu lamento muito que ele não seja mais popular, mas ele é perfeito, ele chama infoxicação, que é intoxicação por informação, por conhecimento. E a gente tem um monte de gente intoxicada de conteúdo atualmente. Porque sim, como eu disse, o influencer, ele quer que a pessoa esteja ali recorrentemente e se sinta um tanto quanto desamparada para que continue consumindo ali a forma como isso se resolve, para que compre o protocolo, a mentoria, ou não sei o quê, de como resolver a vida da pessoa. Então, eu acho que existe muita confusão gerada socialmente por complicações que eu prefiro acreditar, talvez ingenuamente, mas eu prefiro acreditar que sejam só por falta de conhecimento mesmo. Pessoas que não têm a qualidade técnica necessária para saber diferenciar as coisas acabam jogando na internet de que é isso ou é aquilo, que é a forma como elas entenderam, mas que não se reflete na prática. O que traz muitas pessoas que começam também a se identificar de forma difusa com uma coisa ou outra e que começam a buscar acompanhamento. Até aqui não parece o fim do mundo, porque a pessoa dar esse primeiro passo do eu quero uma avaliação, eu preciso entender, então, me parece que é isso aqui, cria uma oportunidade. Uma oportunidade da gente confirmar, realmente isso aqui existe e tem tratamento, tem como cuidar. Mas nem todo mundo está preparado para fazer o diagnóstico do jeito certo. Como tu disse, é uma curva de Gauss. Tem pessoas que têm uma formação um pouco melhor, outras nem tanto. Tem pessoas que se atualizam com mais frequência, outras nem tanto. Então, essa questão do psiquiatra, cada um vai dar um diagnóstico diferente, isso só acontece se a pessoa ela não sabe qual é o processo diagnóstico. Porque o processo diagnóstico ele é muito claro, muito evidente. A gente vai avaliar uma pessoa e a gente vai, ao longo da anamnese, da conversa com essa pessoa, elencar sinais e sintomas que juntos formam uma síndrome. Essa síndrome, que é um diagnóstico nosológico, um diagnóstico sindrômico, vai ser, por exemplo, uma síndrome de distratibilidade, uma síndrome ansiosa. São sintomas principais que vão aparecer dentro desse conjunto. E aí a gente vai pegar esse diagnóstico sindrômico e fazer o diagnóstico diferencial. Que tipos de síndrome, que tipos de diagnósticos, que aí são os diagnósticos nosográficos, que podem vir a partir de uma síndrome afetiva, por exemplo. Aí a gente vai pensar, bom, pode ser uma depressão unipolar, pode ser um transtorno do humor bipolar, enfim, pode ser uma distimia. Então, a gente tem um processo diagnóstico e só erra nesse processo quem não segue. Quem faz o que eu chamo de diagnóstico relâmpago, em que a pessoa chega lá e fala assim, poxa, tive uma semana agora que eu gastei muito e comprei tudo e estou endividado no cartão de crédito. A pessoa fala, nossa, então isso é um episódio maníaco. É quase um jump to conclusions, como se a gente tivesse o que se chama de sintoma patognomônico, que é o que define a doença, mas isso não existe dentro da psiquiatria. Eu estou tentando estudar, mas eu não consigo ficar sentado, eu fico levantando para ir tomar água, eu sento, volto, então ela não consegue se concentrar, ela tem TDAH.
Não, uma pessoa ansiosa com a cabeça muito cheia vai ter exatamente a mesma expressão. Existe algum órgão ou algum método de análise para ver se o profissional segue esse padrão? Ou para analisar quantos seguem ou quantos não seguem? Não existe. Mas assim, teoricamente, uma pessoa com uma boa formação, ela aprendeu como que faz isso. Ela estudou psicopatologia, em que ela vai conseguir identificar quais são os sintomas, quais são os sinais, enfim, para colocar dentro desse diagnóstico sindrômico. Agora, tem pessoas que fazem diagnóstico meio no chute, meio nessa associação direta das coisas. Olha, acho que todo mundo já teve a oportunidade de... Todo mundo não, né? Poxa vida, o acesso é muito difícil. Mas muitas pessoas já tiveram a oportunidade de fazer uma avaliação com um médico, seja de qual especialidade for, no plano de saúde ou na clínica popular, que é aquela consulta relâmpago, vapt-vupt, 10, 15 minutos. A pessoa olhar para alguém em 10 minutos dizer você tem TDAH, ou é um dom sobrenatural que a pessoa tem, ou realmente ela está pulando conclusões e ela sim pode se equivocar. O que gera um problema social muito grande, porque no momento que a gente dá o diagnóstico errado, por exemplo, do espectro autista, para pessoas que não, de fato, não são do espectro autista, a gente está deslegitimando quem realmente tem o espectro autista, realmente tem um sofrimento muito grande associado a esse transtorno, em que 75% do espectro autista tem algum grau de déficit cognitivo. Então, são pessoas extremamente vulneráveis, que precisam de amparo do Estado. E aí, todo o aparato que tem se construído para apoio para essas pessoas, como, por exemplo, desconto na compra de carro, algo assim, é uma coisa que é necessária para distribuir justiça, equidade entre pessoas com capacidades e necessidades diferentes. Agora, uma pessoa que é um tanto quanto introspectiva, não olha direito nos olhos da pessoa, porque tem uma fobia social, acabar sendo diagnosticada errado dessa outra forma, eu estou colocando nela um transtorno crônico, em que muitas vezes a pessoa adulta já fazendo o diagnóstico no espectro autista, a gente perdeu a janela de melhor estímulo que seria ao longo do desenvolvimento. E colocando ela numa situação de, olha, isso aí, o que tem para fazer agora? Não tem muita evidência, mas a gente pode cuidar dos sintomas que surgem, etc. Então, acho que esse é um problema crônico. Então, se tem uma coisa que a gente precisa melhorar na psiquiatria hoje, é qualidade de diagnóstico. Porque, sim, é ruim. E aí a gente vê pessoas que chegam já com diagnósticos, com tratamentos para esses diagnósticos que não funcionam. E a pessoa fica com a impressão de que, eu sou refratário, nada funciona para mim. É claro que não funciona, a gente está usando um medicamento para um transtorno que tu não tens. Então, o que tem de bipolar, por exemplo, bipolar tipo 2, que quando faz um episódio mais para cima não chega a ser a mania tão exuberante, é uma hipomania, um pouquinho mais discreto, usando antidepressivo, porque só se observa a parte depressiva, sendo que o antidepressivo piora a flutuação do humor, isso é toda semana, Igor. O que chega, por exemplo, no consultório de pessoas que foram diagnosticadas com depressão e que, na verdade, tu percebe, é uma pessoa que está ganhando peso, é uma pessoa que está muito lentificada no jeito que fala, é uma pessoa que tem muito sono ao longo do dia. Dá para a gente confundir? Até dá, mas tem outros sinais que a gente observa e fala assim, isso aqui é um hipotireoidismo. O psiquiatra não pediu um exame de sangue para essa pessoa, considerou que é depressão e está aqui 2, 3 meses tomando negócio, quando é um negócio orgânico. Isso é loucura. A ideia de que o psiquiatra é um médico é exatamente para isso. É para que a gente consiga diferenciar questões que são orgânicas de questões que são realmente psiquiátricas. O finalzinho, o sufixo iatra é de médico. Então, iatrogenia, por exemplo, é uma coisa que é causada por um médico, um erro que foi causado por um médico. Psique, iatra, é o médico da mente. Psicólogo, logos, é de conhecimento. Então, psicólogo é o que dá o conhecimento para a mente, que aí a gente pode usar esse conhecimento da mente, seja na RH, seja na psiquiatria, na psicologia clínica, no atendimento na psicoterapia. E o psiquiatra é o médico dessa mente. Então, um psiquiatra que deixa sua função médica de avaliar sinais e sintomas, elaborar uma síndrome, fazer um diagnóstico e fazer diagnósticos diferenciais, ele não está sendo médico. Aí não faz sentido. Nossa, muito foda. Doutor, queria agradecer por essa troca de ideia. Por mim, eu ficava aqui mais umas 2 horas, mas a gente tem aí um evento, a gente está no meio de um evento, então vai ficar muito contramão.
mas eu espero que a gente possa repetir lá no nosso estúdio, que aí a gente pode ficar a tarde inteira dialogando e, nossa, foi muito produtivo e muito esclarecedor também. Várias questões, quero agradecer por disponibilizar o tempo, porque não é todo dia que eu tenho essa possibilidade, esse privilégio de poder conversar com uma pessoa que entende tanto do assunto, que é tão inteligente e que sempre agrega muito valor. Então, muito obrigado. Eu fico honrado, obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui e acho que meu time vai ganhar. Assim, eu não fiquei lá com eles agora, mas o projeto que a gente está fazendo é super legal. Eu acho que eles vão ganhar justamente por isso. Fala assim. Valeu, obrigado. E você que está assistindo aqui, já sabe, né? Curte aqui, comenta, me diz o que você sentiu em relação a toda a troca de ideia que a gente fez e se realmente fez sentido e ajudou você a se desenvolver tanto a nível comportamental quanto a nível de negócio, porque não existe uma coisa sem a outra, né? Não importa o que você queira fazer, não importa o que você queira construir, você vai ter que estar lá para fazer isso. Então, buscar estar bem, buscar se desenvolver, buscar se entender mais e ser um ser humano melhor para si mesmo é fundamental para construir negócios, para construir IAs, para impactar o mundo, ou seja lá qual seja o seu anseio nesse momento. E se você acompanha a Academia Lendária e não faz parte do ecossistema ainda, eu vou deixar o link aqui embaixo para você aprender a como criar agentes de IA de forma simplificada, sem saber programar, sem saber código e conseguir usufruir o máximo possível dessa grande revolução que a gente está vivendo. Então, curte o vídeo, comenta e até a próxima.